Vamos começar lendo aqui Hebreus capítulo 9, versículo 6. Ora, depois de tudo isto assim preparado, tudo isto o quê? O que ele falou nos versículos anteriores, onde ele falou a respeito dos utensílios do santuário que eram colocados no santo lugar e no santo dos santos, no templo de Israel no Antigo Testamento. Então, ele fala que depois de tudo isso assim preparado, ou seja, o local de culto preparado no Antigo Testamento, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Os sacerdotes faziam isso continuamente, dia após dia, ano após ano, sem cessar, enquanto estava erguido aquele tabernáculo. Mas no segundo, ou seja, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Veja só o que acontecia no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, que era o sacerdote principal na Antiga Aliança, ele entrava no Santo dos Santos somente uma vez por ano. O que era o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era o local mais interior do templo de Israel, onde o povo de Israel ia adorar a Deus na Antiga Aliança. Então o Santo dos Santos era o local mais interior, onde ficava a Arca da Aliança, onde que tinha o propiciatório e os querubins, onde ficava o altar de ouro para o incenso, ali bem próximo ao Santo dos Santos, e a urna contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. A urna aqui é a Arca da Aliança, que ficava lá nesse lugar. Então, nesse local, que era o local mais santo, onde a presença de Deus se manifestava de uma maneira mais maravilhosa e onde se fazia os sacrifícios mais importantes, somente o sumo sacerdote. Guarde bem isso aqui. Só ele entrava nesse lugar. Na presença de Deus, local onde Deus manifestava sua presença de maneira mais gloriosa. Somente o sumo sacerdote entrava ali e uma vez por ano somente. E ele tinha que fazer um sacrifício por ele, porque ele era pecador, e pelos pecados de ignorância do povo. E isso se repetia ano após ano. Todos os anos ele tinha que fazer a mesma coisa. E era algo tão impressionante que o sumo sacerdote, ele entrava naquele local com uma corda amarrada nele. Porque se acontecesse alguma coisa lá dentro, se ele profanasse aquele lugar, cometesse alguma blasfêmia, fizesse alguma coisa indigna da presença de Deus, ele seria morto instantaneamente, lá dentro mesmo. Então a corda era para que as pessoas pudessem tirá-lo. E na sua roupa também havia sinos para poder sinalizar que ele estava vivo e estava se mexendo, fazendo o seu serviço sacerdotal, para que as pessoas soubessem que estava tudo bem. Mas se acontecesse alguma coisa com ele, ele era tirado, puxado pela corda, porque ninguém podia entrar naquele lugar. É por isso que o versículo 8 diz assim: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Enquanto o tabernáculo, o primeiro tabernáculo lá em Israel, continuava erguido, o caminho não tinha se manifestado, ou seja, o caminho para o santo lugar, conhecido também como Santo dos Santos, ou Santíssimo, não estava aberto para todo mundo. O Espírito Santo deixou isso bem claro. O Espírito Santo com isso dava a entender que nem todas as pessoas poderiam fazer aquele serviço, e isso mostrava também que o acesso para a presença de Deus
de maneira total e plena, com todas as bênçãos decorrentes disso, estava interrompido. Não havia um acesso pleno e total à presença de Deus para usufruir da presença de Deus, como era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que as pessoas usufruíssem da sua presença de maneira plena. Mas por causa do pecado, como diz a palavra de Deus, que o pecado faz separação entre nós e Deus, por causa do pecado, o homem não tinha mais o acesso à presença de Deus de maneira plena e abundante como Deus gostaria. E toda essa situação aqui no templo, de só uma pessoa entrar uma vez por ano, ilustrava isso. E o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano porque era necessário fazer os sacrifícios. Porque senão nem ele entrava uma vez por ano lá. Mas como era necessário fazer o sacrifício, uma pessoa era liberada de entrar. Isso mostra claramente como o caminho para o Santo dos Santos não estava aberto. O acesso à presença de Deus não era ilimitado. E as pessoas não podiam usufruir da bênção maravilhosa que era a presença gloriosa de Deus. Assim era lá na época de Israel. E o versículo 9 diz: é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, os sacrifícios e dons presentes que eram oferecidos no templo, eles não podiam aperfeiçoar aquele que presta culto. No tocante à consciência, eles não serviam para nada, eles eram ineficazes. O que acontecia? Os sacrifícios não podiam retirar pecado. Os sacrifícios não podiam trazer um perdão pleno para que as pessoas pudessem ter acesso à presença de Deus. É por isso que os sacrifícios eram repetidos ano após ano e as pessoas não tinham a sua consciência purificada. Elas continuavam se sentindo culpadas diante de Deus, elas continuavam pecadoras, não tinham acesso à presença de Deus, Deus não permitia a elas o acesso total e pleno à sua presença. E esses sacrifícios eram ineficazes para aperfeiçoar as pessoas. Versículo 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno da reforma. Então esses sacrifícios eram coisas físicas, feitas por homens, sacrifícios físicos de animais e que não podiam purificar pecados e que estavam impostos até o tempo oportuno da reforma, ou seja, o tempo em que Deus ia mudar aquela situação. O tempo em que Deus ia estabelecer uma nova aliança, o tempo em que Deus ia estabelecer um novo concerto, um novo testamento com o seu povo. E isso iria acontecer através de Jesus Cristo. Então vejam só, irmãos, uma coisa impressionante que eu acho aqui, se você vê no templo de Israel como era antigamente, os gentios, aqueles que não eram judeus, eles tinham o átrio, o pátio dos gentios, que ficava na parte exterior do templo. E os gentios não podiam passar dali. Os outros povos que não eram judeus não podiam nem entrar no templo para adorar a Deus. Depois havia o pátio das mulheres, já dentro do templo. Depois havia o átrio exterior. Depois havia o santo lugar, onde só entravam os sacerdotes. Aí já não entrava mais o povo. No átrio ficava o povo, que ia oferecer os sacrifícios. Mas no santo lugar, só os sacerdotes entravam. E no Santo dos Santos, que era o local mais interior, somente o sumo sacerdote entrava. Veja como isso mostra o quanto o acesso à presença de Deus estava bloqueado. A maioria esmagadora das pessoas não podiam prestar um culto a Deus pleno, como elas gostariam. A presença de Deus não se manifestava de uma maneira
maravilhosa e abundante como Deus gostaria. Mas Deus não fazia isso por causa do pecado, que criava uma barreira entre as pessoas e Deus. É claro que Deus se manifestava às pessoas. As pessoas, de maneira limitada, tinham um relacionamento com Deus. Deus se revelava a elas de alguma maneira. Mas era um relacionamento muito limitado, se comparado a tudo aquilo que Deus queria fazer, comparado a tudo aquilo que Deus queria proporcionar para a humanidade. Na antiga aliança, o relacionamento com Deus era algo muito limitado. Até mesmo com aquelas pessoas com quem Deus falava, às vezes, os profetas, os patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que foi o mediador da antiga aliança. Mesmo essas pessoas que tinham um relacionamento maior com Deus, elas só eram visitadas por Deus ocasionalmente. Deus as visitava para poder revelar algo, para falar alguma coisa, mas não era uma presença constante e ilimitada de Deus na vida dessas pessoas. Até mesmo esses grandes homens de Deus tinham acesso limitado à presença de Deus. Não era todos os dias que eles podiam contemplar a glória de Deus, contemplar a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus, ser envolvido pelo Espírito Santo. Nós vemos pela Bíblia que isso era uma coisa que acontecia ocasionalmente. Deus se revelar a eles, falar com eles, manifestar a sua presença. Até mesmo com Moisés, que foi uma das pessoas que mais viu a presença de Deus, a glória de Deus, com quem Deus falou, era limitado. O acesso de Moisés a Deus era limitado. Embora a Bíblia fale que Deus falava, diga que Deus falava com Moisés face a face, mas isso não acontecia o tempo todo. Acontecia de vez em quando Deus queria se revelar a Moisés e falar com o povo de Israel. Mas mesmo Moisés não tinha um acesso ilimitado à presença de Deus, e Moisés não podia usufruir da presença de Deus abundantemente, como Deus gostaria de se manifestar para ele. E Moisés foi uma exceção, Abraão também, os profetas também, porque a maioria do povo nunca tinha ouvido a voz de Deus, não eram alcançados pela presença de Deus, pela glória de Deus, não usufruíam de uma intimidade com Deus, de um relacionamento constante, contínuo, de comunhão com Deus. Eles não usufruíam disso, a grande maioria do povo. E os gentios então nem se fala. Aqueles que não conheciam a lei é que estavam distantes realmente de Deus e não conheciam nada praticamente de Deus. Então essa era a situação na antiga aliança. Veja como o acesso a Deus era limitado. A grande maioria das pessoas naquela época amaria se pudesse entrar no Santo dos Santos, porque ali no Santo dos Santos era onde a presença de Deus se manifestava de uma maneira mais gloriosa e maravilhosa. Era somente ali. Mas mesmo assim, tinha que haver fumaça do incenso para poder encher o lugar de fumaça, para que o sumo sacerdote não pudesse contemplar plenamente a presença gloriosa de Deus, da glória de Deus que descia naquele lugar. A maioria das pessoas, eu creio, sonhava em poder entrar no Santo dos Santos. Se eu estivesse ali naquela época, eu sonharia com isso. Ah, se eu pudesse entrar no Santo dos Santos, se eu pudesse ver a glória de Deus, se eu pudesse contemplá-lo ali naquele lugar, se eu pudesse ouvir mais a sua voz. Tenho certeza que era a comunhão que todo mundo almejava ter, uma comunhão plena, uma comunhão maravilhosa. Mas as pessoas não tinham isso, por causa do pecado. Como eu falei, era tudo muito limitado.